Imagine acordar num país onde juízes não apenas julgam, mas legislam, investigam, mandam prender, censuram, controlam redes sociais e ainda posam de vítimas. Agora imagine que esse país é o Brasil. Não é ficção, é a realidade. E o mundo começou a perceber. O relógio está correndo e o barulho que vem lá de fora não é à toa. Tic-tac nos bastidores de Washington, vozes que antes cochichavam, agora falam alto. A possibilidade de os Estados Unidos aplicarem a Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras não é mais teoria da conspiração, é uma conversa real, incômoda e que pode mudar tudo. Mas o que isso significa na prática? A chamada Lei Magnitsky Global permite que os Estados Unidos apliquem sanções contra agentes públicos de qualquer país acusados de corrupção, abusos de direitos humanos ou uso indevido do poder estatal. Isso inclui congelamento de bens, restrições bancárias e, claro, proibição de entrada no território americano. É aí que entra o STF. É aí que entra Alexandre de Moraes. É aí que entra o Brasil, que se recusa a se ajoelhar. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal acumulou funções e poder como se o Estado brasileiro fosse um tabuleiro de xadrez e os ministros, os únicos jogadores com peças. Investigações abertas de ofício, censura a veículos de imprensa, bloqueios de contas em redes sociais, intimações a parlamentares por opinião e, mais recentemente, perseguições abertas contra cidadãos comuns que ousam criticar o sistema. Tudo isso sob a justificativa de proteger a democracia. Mas proteger de quem? Do povo. Sim, o mesmo povo que vota, que paga impostos, que sustenta o sistema. Agora é tratado como ameaça. É acusado de atentar contra as instituições só por expressar revolta, só por usar a internet como ferramenta de indignação. O STF se transformou em um verdadeiro Ministério da Verdade. Uma corte que, cada vez mais, parece alérgica à crítica e apaixonada por si mesma. E enquanto isso, deputados fazem vista grossa, senadores cochilam e os jornalistas de sempre aplaudem. Mas eis que algo começa a virar lá fora. Organizações internacionais, congressistas americanos e entidades de direitos civis têm observado, com preocupação crescente, o que está acontecendo no Brasil. A balança entre os poderes foi corrompida e o mundo vê. O caso de Daniel Silveira foi um marco. O de Alan dos Santos, um escândalo. E agora, investigações abertas contra influenciadores, empresários e até artistas, por manifestarem opiniões consideradas inconvenientes? Isso já cruzou uma linha perigosa demais. Democracia não é silêncio. Democracia é barulho organizado. Mas por aqui, só um lado pode falar, o lado da toga. E é exatamente aí que a Lei Magnitsky se encaixaria como uma bomba relógio. Quando o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos passa a coletar informações sobre possíveis violações de liberdades fundamentais por parte de magistrados brasileiros, o jogo muda. Quando parlamentares americanos começam a questionar publicamente a imparcialidade da nossa Suprema Corte, o constrangimento se torna internacional. O Brasil entrou no radar. E não é por mérito, é por medo. Os ministros do STF que hoje andam com segurança armada e discursos prontos, talvez não imaginassem que o mundo teria olhos atentos para seus atos. Mas agora tem. E antes que digam isso é ingerência, vamos deixar claro. Não estamos falando de invasão, estamos falando de reputação, de consequências. Quando quem manda no Brasil não responde ao povo, talvez tenha que começar a responder ao mundo. A elite jurídica do país, acostumada a blindagens, agora se vê vulnerável. Uma sanção internacional pode não prender ninguém, mas bloqueia contas, afeta negócios, mancha nomes em bancos e instituições estrangeiras. E mais, humilha moralmente quem antes se achava intocável. Imagine um ministro brasileiro sendo impedido de viajar para conferências internacionais. Imagine tendo seu nome exposto como autoritário num relatório do Congresso americano. Imagine grandes escritórios de advocacia cortando relações por risco de reputação. Isso dói mais que manchete. A pergunta que fica é: como chegamos nesse ponto? Como um tribunal que deveria proteger a Constituição passou a ser o maior violador dela? A resposta é simples e trágica. Porque deixamos. Porque o Congresso se acovardou. Porque a imprensa preferiu bajular do que denunciar.
Porque parte da sociedade acreditou que liberdade era apenas para quem pensa igual. E por quê? Muitos, por medo, ficaram em silêncio. Mas o silêncio tem prazo. E o mundo começou a falar por nós. Tic-tac, o tempo da impunidade pode estar se esgotando. Há uma tensão no ar. E não é só política, é moral. O Brasil vive uma espécie de ditadura sem farda, onde a toga virou escudo contra a verdade, onde instituições são usadas para calar, não para servir, onde o medo substitui o diálogo e o autoritarismo é vendido como responsabilidade institucional. Mas agora é o próprio solo da autoridade que começa a tremer. Quando Washington olha para Brasília e começa a escrever relatórios, não é turismo, é aviso. Essa não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de liberdade. Você pode amar Lula, Bolsonaro ou nenhum dos dois, mas se você não pode criticar o juiz do jogo, então isso não é democracia. Se a verdade incomoda, que bom. Se a crítica dói, talvez seja porque algo está muito errado. E nesse cenário, o papel do povo é simples: não esquecer, não aceitar. Não é se calar. Você que está assistindo agora tem mais poder do que imagina. Compartilhar esse vídeo, comentar, expor, pressionar, e tudo isso faz parte da resistência. Se o Brasil vai continuar sendo um país onde o povo vive com medo de falar, ou se vai voltar a ser um lugar onde a liberdade é sagrada, isso depende de nós. Porque, no fim das contas, a toga não é divina. O poder vem do povo. E todo poder que não serve ao povo deve temê-lo. Tic-tac. O relógio da verdade está batendo. Se você acredita que liberdade de expressão não é crime, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem ainda está dormindo. Esse é um canal livre, feito para quem não aceita ser censurado. A resistência começa com informação, e a sua voz é a arma mais poderosa.